essa paróquia, eu não conhecia esse espaço. E só ouvia falar, né? Porque me chamo Tito, eu sou missionário da comunidade Canção Nova, aqui de Brasília. Pertenço ao modo do núcleo, comunidade de vida. E tem cerca de 10 meses que eu estou aqui em Brasília. Eu vim de Cachoeira Paulista, São Paulo. Então, para mim é uma grande alegria, como eu estava falando, estar nessa paróquia. Essa paróquia que é tão amada pela Canção Nova, tão falada aqui em Brasília. E ver esse carinho de Deus que Ele tem com vocês. E no momento em que eu entrei, que eu sentei em uma das cadeiras aí atrás, eu me coloquei em oração, já estava rezando por esse momento, por essa pregação. E aí no momento em que eu estava rezando ali, o Senhor falava no meu coração que a promessa de Deus para esse grupo de oração, falando com Deus, é um tempo de avivamento. O Senhor está derramando um tempo novo nesse grupo de oração e em toda essa paróquia. Mas calma que esse avivamento que o Senhor está derramando sobre todos os corações. Acabamos de sair agora há pouco tempo, há 2 dias do Pentecostes. Ainda o nosso coração está aquecido por esse fogo abrasador do Espírito Santo. Mas esse avivamento ele vai começar na vida de cada um de forma secreta, no íntimo do seu coração. Então é nas suas orações, é na sua intimidade que você tem com o Senhor, que esse avivamento vai começar a brotar no seu coração. Ele vai começar a brotar, você vai tendo o desejo de oração, o desejo de falar com Deus, o desejo de viver uma vida íntima com Deus, o desejo de abandonar o pecado, de viver uma vida nova em Cristo. E a partir desse momento que você querer e desejar essa vida nova com Cristo, esse avivamento ele vai acontecer no seu coração. E aí, quando eu estava lá, a imagem que o Senhor me dava desse avivamento era como se tivesse várias faíscas de fogo. E que quando essas faíscas de fogo se juntavam, viravam um fogaréu. O fogo era alto. Porque se você pegar várias faíscas de fogo e juntar todas elas, vira esse fogaréu. É isso que é o transbordamento do Espírito Santo. É isso que nós vivemos no último domingo, é isso que nós esperamos há 50 dias, a manifestação do Espírito Santo, e é isso que nós recebemos. Esse Espírito Santo que não pode ficar engaiolado em nós, esse Espírito Santo que não pode ficar dentro do nosso coração preso, é preciso que transborde. É preciso que você deixe que esse dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo que foram derramados sobre a minha e a sua vida, sejam manifestos. É por isso que a igreja fala da efusão do Espírito Santo. É aquilo que está dentro. Quando vocês rezavam aí, quando rezava, colocava a mão, todo mundo pedia oração, era o que estava dentro de vocês, de nós. É que transbordava, é que manifestava. Esse Espírito Santo que não pode ficar guardado. E aí nós vivenciamos esse tempo forte na igreja. Se você começar lá atrás, na quarta-feira de cinzas, o que você recebeu na quarta-feira de cinzas? Vamos ver quem acerta. O que você recebeu na quarta-feira de cinzas? As cinzas. Aí quando o padre foi traçar sobre sua cabeça, ele falou o que com você? Hein? Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou também ele está dizendo para mim, para você naquele momento ali, prepara-te, você vai morrer, eu e você vamos morrer. E aí nós entramos na semana, na quaresma com Jesus, aí nós sofremos as perseguições, nós sofremos o tempo do deserto com Jesus. Aí chegamos na Semana Santa, aonde todos nós fomos convidados a entrar com Jesus em Jerusalém. Mas para que Jesus entrou em Jerusalém? Para quê? Para morrer por amor a mim e por amor a você, não é isso? Eu estou errado? Sim ou não? E ele entrou. E o Cristo morreu por amor a nós. E no terceiro dia, a vida venceu a morte. Cristo ressuscitou. Aí Jesus ficou ali um tempo aparecendo para os apóstolos, aparecendo para os discípulos.
E Ele prometeu que o Espírito Santo viria. E o Espírito Santo veio e foi derramado sobre o nosso coração. E nós estamos aqui hoje, porque esse Espírito Santo, ele foi derramado sobre o nosso coração. Eu já quero entrar no tema dessa pregação, que é: levanta-te e anda. Repita comigo: levanta-te, 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 levanta-te. E o que você está fazendo sentado? Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Agora pode sentar. E a palavra do Senhor para nós nessa noite, você que trouxe sua Bíblia, em Lucas 5, capítulo 5, versículo de 17 seguintes. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 seguintes, que diz assim na palavra do Senhor, que fala da cura de um paralítico. Um dia estava ele ensinando, ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as localidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo em um leito um homem paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas arriaram com o leito no meio da assembleia. E diante de Jesus, vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para a casa glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus, e tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva, essa palavra que continua ainda falando aos nossos corações. Meus irmãos, e aqui relata essa parábola a cura desse paralítico. Desse paralítico que já estava excluído, que já não estava no meio do povo, que já sofria há muitos anos, e ele já não tinha mais essa expectativa de ser curado, porque se não tivesse alguém para levá-lo até Jesus, ele não seria curado. Só que olha a fé desse homem. Aqui está dizendo que os homens, os amigos desse paralítico, eles estavam levando esse paralítico para o encontro daquele que poderia mudar a vida desse homem. E tanto é que mudou a vida desse homem. E a palavra do Senhor, ela é tão bela, ela salta aos nossos olhos de uma forma tão bela, que o Senhor diz a ele: meu amigo, os teus pecados estão perdoados. Olhando para esse centro de evangelização aqui, desse rincão, cheio de gente, tomado de gente aqui, muita gente. É impossível que uma pessoa que esteja lá atrás com facilidade, com os corredores tomados, é difícil que uma pessoa que esteja lá atrás, ela venha para a frente.
Só que esses homens, eles foram ousados para levar esse paralítico. Só que essa fé desses homens, a fé desse paralítico comoveu o coração de Jesus. Ou seja, eles tiveram um sacrifício, eles tiveram o esforço de pegar aquele paralítico e descer pelo telhado, para que o Senhor visse aquele paralítico e curasse aquele paralítico, porque eles sabiam que se o Senhor olhasse para aquele homem seria curado. Só que aqui nós vemos uma cura física também, mas eu não quero ficar somente na cura física, porque nós vemos por aí essa teologia da prosperidade por aí. Vem seguir Jesus, para de sofrer, venha para a igreja, que você vai viver uma vida feliz com Deus, mas não oferece a cruz de Cristo. E aí essas teologias por aí, que essas teologias sem cruz. Só que nós que somos católicos, apostólicos romanos, nós cremos em um Deus que morreu por amor a nós em uma cruz. Então a cruz para nós não pode ser um sinal de perdição, um sinal de maldição para que muitos que para muitos são. Então nós precisamos, meus irmãos, viver essa experiência desse paralítico que teve a fé. Foi a fé desse paralítico que o curou. Foi a perseverança desse paralítico, porque ele se deixou ser conduzido por aqueles amigos. Ele poderia ter medo de cair do telhado, ele poderia ter medo de não conseguir chegar perto de Jesus, ele poderia ter medo, ele poderia ter receio, ele poderia ter vários traumas de não querer. Não, eu não vou lá porque é muita gente que está lá. Jesus está fazendo muitas curas, ele não vai olhar para mim. Só que o esforço daquele homem curou o coração daquele homem e salvou aquele homem. Só que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, igual nós lemos essa cura de um paralítico, nós ficamos presos somente na cura física desse homem. Olha lá o que estava deitado numa maca há muito tempo, que estava há muito tempo sem andar, agora ele está andando. Só que a cura que Deus fez no coração dele foi muito maior do que a cura física. Aquele homem, ele foi curado da alma. Aquele homem, ele estava preso no pecado, e a palavra fala aqui, que ele pegou a sua maca e foi para casa. Ele pegou a sua maca. Ele pegou essa maca que alguns estudiosos da Bíblia, alguns padres, falam que essa maca, ela é o fardo do pecado. Porque aquele homem, ele poderia ter sido curado, o Senhor poderia ter falado para ele, levanta-te e anda, pega a tua maca e vai para a tua casa. Aquele homem poderia não ter acreditado no Senhor. Como muitas vezes o Senhor fala para mim e para você, como muitas vezes o Senhor, Ele nos ordena alguma coisa, Ele nos dá uma ordem, e nós viramos as costas para o Senhor, e nós não damos atenção à ordem que o Senhor nos dá. O Padre Jonas falava na Canção Nova, quando nós vamos ler a Bíblia, que tem a ordem de Deus para nós, a promessa de Deus para nós, os princípios eternos para nós. Quando nós lemos a palavra, o Senhor fala ao nosso coração, e o Senhor nessa noite desse grupo de oração, falando com Deus, Ele está ordenando a cada um de nós: levanta-te e anda. Não fique preso mais ao seu pecado, não fique preso mais aos seus traumas, não fique preso mais ao seu mundinho. É preciso ter coragem, é preciso lançar fora tudo aquilo que te prende. É preciso deixar que Deus seja o Deus da sua vida. Nós estamos vivendo os tempos finais. O Senhor está voltando, e não é papo de protestante, não é papo de carismático, não. O Senhor está voltando, e Ele quer que eu e você estejamos com o coração preparado para acolhê-lo. Vemos tantas tragédias por aí, tantos sofrimentos no mundo, tantas pessoas que você conhece que estavam aqui nessas cadeiras que estão vazias,
que adoravam a Deus, que louvavam a Deus, que falavam com Deus, e que hoje nem aqui estão mais, estão no mundo lá fora, cederam e estão perdidos lá fora. Só que o Senhor está nos convidando através dessa palavra: levanta-te. O Senhor está nos dando uma ordem: levanta-te e anda. Não pode mais viver refém do pecado. Nós não podemos mais viver reféns. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos viver como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Como que está a sua vida de oração? Talvez você é do grupo de oração falando com Deus, mas você não fala nem mais com Deus. Isso não é um nome de enfeite, não. O nome do grupo de oração falando com Deus foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. E não é um nome qualquer. É um nome que o Senhor quis para falar ao seu coração. Mas como que está a sua intimidade com o Senhor? O que você está fazendo com a sua vida? Nós precisamos deixar de ser católicos frouxo. Nós precisamos, me desculpe falar isso, mas nós precisamos tomar vergonha na cara e viver um cristianismo de fato. Nós precisamos ser carismáticos. Quem aqui é carismático? Levanta a mão. Cuidado para você não ser um carismático micro-ondas, que só liga na dia de terça-feira e pronto. Liga, aquece e depois volta a ficar morno de novo. É todo dia. Todo dia quando eu acordar, vem Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. O Padre Jonas ensinou isso maravilhosamente, isso na Canção Nova. E nós todos os dias, os consagrados da Canção Nova, todo dia, vem Espírito Santo de manhã. O que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? E aí quando chega no meio da manhã, o que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? Aí quando chega na hora do almoço, o que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? À tarde, o que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? À noite, Senhor, eu estou cansado, mas o que o Senhor tem ainda para fazer na minha vida hoje? Só que a gente não reza, a gente abandona a oração. Isso daqui vira objeto de decoração na nossa casa. Vocês acharam que o pregador ia vir aqui e ser coach, né? Vocês acharam que o pregador ia falar assim: não, Deus é amor. Não. Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele também é justo. Se nós não formos chacoalhados, nós vamos para o inferno. Se nós não formos chacoalhados, porque o mundo bate na nossa cara, o mundo faz o que quer da nossa cara, e nós achamos que está tudo bem, que está tudo tranquilo, nossa. Aí quando vem para a igreja, que um pregador fala, que um padre fala, que desce a lenha e fala, nossa, mas tem que ter mais amor. Repita assim comigo: o amor de Deus é genuíno. O amor de Deus é um amor que cura. Está muito fraco. O amor de Deus é um amor que cura, mas é um amor que me chama a conversão de vida. Eu preciso, Senhor Jesus, me levantar. E repara uma coisa, olha o que Jesus fala. Eu vou dizer para você, eu vou provar para você que Jesus é amor, mas Jesus também conta com você. Ele não é aquele, vai, vem, levanta logo, vem, pega aqui, vamos. Quando não tem como, a ovelha. Lembra da ovelha, do bom pastor? Só que Jesus fala para o paralítico assim: meu amigo, os teus pecados estão perdoados. E aí ele fala assim depois para esse paralítico: eu te ordeno. O que Jesus fala? Levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra fala que Jesus foi lá,
Pegou ele, colocou a maca debaixo do braço e fez isso com ele, sim ou não? O que ele falou para o paralítico? Levanta-te e anda, pega a tua maca e anda. Só que o Senhor está dizendo para mim e para você isso, que Ele precisa, que Ele nos dá uma ordem para que nós nos levantemos. A força quem nos dá é Deus. Só que nós queremos ser Deus de nós mesmos. Nós nos adoramos muitas vezes. Só que Santo Agostinho falava dom e tarefa. O dom é a graça de Deus. Nós não podemos nos salvar sozinhos. Existe uma graça de um Deus que nos salva, de um Deus que nos ama, de um Deus que morreu por amor a mim, por amor a você. Só que existe a tarefa, que é um papel meu e seu, de buscar o Senhor e renunciar o pecado e viver uma vida santa. Ele não pegou na mão do paralítico e levantou. Ele ordenou: levanta-te. E o que o paralítico respondeu? Ah, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir, Senhor. Eu acho que eu não estou sentindo minhas pernas ainda não. Simplesmente o paralítico, que era paralítico fisicamente, o paralítico que era paralítico da alma, ele aceitou essa salvação que vinha de Deus, e ele se levantou para uma vida nova. É por isso que você não pode ficar nessa vida velha que você vive. É por isso que você tem que abandonar o pecado da sua vida. É por isso que você precisa viver uma vida de renúncia. Talvez você veio para esse grupo de oração aqui com todos os pecados possíveis, e você vai sair desse grupo de oração e falar assim: nossa, agora eu vou para o quinto dos infernos. Não! Você não vai para o quinto dos infernos. Se você se converter, você não vai. É para que você esteja atento e você busque uma vida santa em Deus. Assim como esse paralítico. A vida desse paralítico nunca mais foi a mesma. Eu quero te perguntar: o que te prende? O que tem te prendido para a santidade? O que tem te feito voltar atrás? Muitos carismáticos aqui que oravam carismaticamente, que oravam no Espírito, que tinham visões, tinham profecias, hoje se calaram, porque perderam a fé, porque estão sofrendo os combates, porque estão sendo muitas vezes bombardeados com as tribulações, com as provações. Só que o mesmo Deus que te chamou, carismático, o mesmo Deus que derramou sobre a sua vida o Espírito Santo há não sei quantos anos atrás na sua casa, e que você orava no Espírito, que você profetizava, que você tinha palavra de ciência, que você era um homem de Deus, que você não vivia no pecado que você vive hoje. O mesmo Deus que te chamou lá atrás continua te chamando até hoje. O mesmo Deus que tem sede de você e de mim. O mesmo Espírito que tem sede. O Espírito Santo tem sede de nós. O Espírito Santo quer que nós mudemos de vida, ou santos ou nada. Eu e você não podemos brincar de ser católicos, não. Não podemos. É fácil, né? Andar com um tecinho na mão, andar com Nossa Senhora com uma camiseta, andar até mesmo com a camiseta do grupo de oração falando com Deus. Mas há quanto tempo que você não fala com Deus? Há quanto tempo que você não ouve Deus? Porque você fala que nem uma maritaca, você murmura, você só faz a oração de louvor a Satanás, só fica porque a murmuração, dizia Padre Léo, que a murmuração é a oração preferida do demônio. Então quando eu murmuro, eu estou louvando a quem? Ao demônio, não é a Deus. Aí quando nós cantamos aquela música clássica da Renovação Carismática, no meio dos louvores Deus habita, não é assim? Só que quando nós murmuramos, nós estamos louvando a Satanás. E você só fica ali, ó. Eu não presto, porque eu não tenho jeito, minha vida está sofrida, minha vida está assim.
eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não consigo, eu não vou, porque não sei o que. Ai, aquela irmã do grupo de oração é chata, não gosto dela. Aquele padre, nossa, não sei. Ai, eu sou contra isso da igreja, eu sou contra. Fala para a pessoa do seu lado assim: está na hora de mudar o disco. Para de ser chato. É preciso mudar. Porque se nós não mudarmos, nós não iremos alcançar o céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Quem está aí atrás está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, meus irmãos, nós vamos rezar. Mas eu vim para falar para você, se você ficar tudo o que foi falado, mas se você ficar com uma coisa, o Senhor está ordenando que eu me levante e ande. Está bom. Pode esquecer o nome do pregador, pode esquecer o que o pregador falou, mas fica essa parte: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E nós vamos rezar. E agora levanta-te, vai, sem preguiça, abra os seus braços e fala agora para Deus aquilo que você está vivendo. Fala agora para Deus aquilo que você está passando, o que te impede de louvar ao Senhor hoje. Fala para Ele. Fala para o Senhor agora o que te impede de louvá-lo. Fala para Ele agora o que te impede, o que está te prendendo. O que te prende, meu irmão e minha irmã? O que te deixa paralisado? Não é nem o que te prende, mas aquilo que te paralisa. Se é o medo, se é a tristeza, se é o desânimo, se são as doenças, se são as dificuldades que você vive, o problema no álcool, o problema nas drogas, que você tem um familiar que você está rezando há tanto tempo e parece que Deus não faz nada, e você está rezando, pedindo ao Senhor, e parece que o Senhor está mudo às suas orações. Eu quero dizer para você que Ele está te ouvindo, que Ele escuta o seu clamor, que Ele escuta a sua oração, que Ele escuta todos os dias os seus lamentos. O Senhor escuta, mas é um tempo em que o Senhor está treinando a sua fé. Como o irmão disse aqui no começo, é o tempo em que nós estamos vivendo o combate. E aquele que não combater, aquele que não lutar, aquele que não resistir até o fim, esse não será salvo. Mas aquele que luta, aquele que combate o bom combate, esse sim alcançará a coroa da vitória, vai dizer a palavra de Deus. Vai orando agora. Eu peço que você não ore no espírito, mas que você ore no português agora. Vai falando para o Senhor agora aquilo que está te impedindo. Vai falando agora, se é o pecado, vai falando para o Senhor: Senhor, é esse pecado que está me aprisionando, é esse pecado que está me machucando, Senhor, que está me tirando a dignidade, que está me deixando, Senhor Jesus, longe da Tua presença. Eu não quero mais, Senhor, ficar longe da Tua presença. Eu não quero mais, Senhor Jesus, ficar longe da Tua presença, porque eu sei que quando eu Te encontrei, Senhor, tudo mudou na minha vida. E eu Te encontrei, Senhor, eu não quero mais Te deixar. Vai pedindo ao Senhor agora. Vai pedindo: vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre a minha vida agora, Espírito Santo. Vem Espírito Santo agora sobre todos esses irmãos que aqui estão, nesse centro de evangelização, aqueles que estão em casa nos acompanhando também. Que recebam, Senhor Jesus, a força que vem do alto. Que recebam, Senhor Jesus, o batismo no Espírito Santo, Senhor. Que sejam homens e mulheres do Espírito. Que sejam homens e mulheres, Senhor, que lutem pela santidade. Eu Te peço agora, Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão e minha irmã. Vai pedindo esse Espírito Santo agora. Vem Espírito Santo. Talvez você há muito tempo não reze. Talvez você há muito tempo não pede esse Espírito Santo, mas agora eu te convido a você a ser ousado, a ser ousada no Espírito e a pedir: vem Espírito Santo, reinflama o meu coração, reinflama a minha vida, reinflama os meus pensamentos, os meus sentimentos, Senhor. Eu já não quero mais ser do inimigo, eu já não quero mais, Espírito Santo, viver uma vida longe da Tua presença, porque eu Te encontrei, Espírito Santo. Vai orando, eu quero ouvir a sua voz. Vai orando. Vai orando, vai pedindo esse Espírito Santo de Deus. Vai permitindo que esse Pentecostes ele se realize na minha e na sua vida nessa noite.
Nós te pedimos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser neste momento, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, agora. Levanta-nos, Senhor Jesus. Levanta-nos, Senhor Jesus, e permita que não fiquemos parados, Senhor. E que ao nos levantarmos, Senhor Jesus, que nós não paremos na primeira dificuldade, que nós não paremos, Senhor Jesus, no primeiro obstáculo, Senhor, mas que nós nos coloquemos a andar, a caminhar, a viver aquilo que o Senhor sonhou para nós, o seu chamado em nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vai orando. Vai orando agora. Vai orando no Espírito agora. Vai orando agora, vai pedindo esse Espírito Santo para te visitar neste momento. Vai pedindo agora esse Espírito Santo para que essa salvação, ela entre na sua vida, para que você seja um homem novo, uma mulher nova, para que você não desista da presença do Senhor. Ora, vai lutando agora, vai combatendo agora o mal, vai combatendo a distração agora no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Espírito Santo, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu te peço agora, Senhor Jesus, uma porção redobrada do teu Espírito Santo. Eu te peço agora, Espírito Santo, para que sejam agora visitados, Senhor, e tudo aquilo que não é teu possa bater de retirada, possa se retirar, Senhor, porque somente a tua presença nos basta, somente o Senhor nos basta, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, sopra. Levanta seus braços para o alto. Somos teus filhos, vai. Ó Pai. Declara isso para o Senhor. Reunidos em teu nome. Declara para Ele. Sopra em nós. Declara para Ele, povo de Deus. Sopra em nós. Peça sobre a sua vida, sobre a sua história nesse momento. Filhos, ó Pai. O Senhor te conhece. O Senhor sabe aquilo que você tem vivenciado. Vem, Espírito Santo de Deus. Ó vento impetuoso. Vem. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te queremos, Espírito Santo. Nós não queremos mais ficar sozinhos. Nós te queremos, Espírito Santo. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre a igreja, Espírito Santo. Nós queremos a tua presença. Peça. Vai, canta com força. Canta com força. Oh, vento impetuoso. Solta a sua voz. Força, povo de Deus. Eis que o Senhor te levanta nessa noite. Fortalece, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te desejamos. Vem. Receba o Espírito Santo nessa noite. Vem, Espírito Santo, receba a força que vem do alto. Receba a força do Paráclito nessa noite. O Espírito Santo de Deus te visita. Receba o Espírito Santo. Receba agora no nome de Jesus esse Espírito Santo. E seja livre. Nenhum mal mais te aprisiona. Você já não é mais escravo de Satanás. Peça agora, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Restaura a minha vida. Instaura um tempo novo na minha vida, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor Jesus, que todos sejam batizados. Aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, sejam batizados no Espírito Santo. Ora carismático. Ora no Espírito. Vai orando. Fala com Deus em línguas. Fala com Deus em línguas.
Fala com Deus em mistério do Espírito Santo. Nós não compreendemos a Tua palavra, Senhor. Nós não compreendemos o Teu Espírito, mas nós queremos viver. O Senhor não é para ser entendido, o Senhor é para ser adorado. E eu quero Te adorar, Senhor, até o último dia da minha vida. Eu quero Te adorar, Espírito Santo. Adore o Espírito Santo. Adora o Espírito Santo. Vai orando, adora. Vai adorando, deixa adorar. Deixa crescer dentro de você essa força que vem do Espírito Santo. Ora, servo. Ora no Espírito, servo, onde você estiver. Levante a sua voz e ora. Permita que o Espírito Santo de Deus, ele se faça presença viva em nosso meio. Nós queremos, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, a Tua presença. Nós queremos, Senhor. Nós Te adoramos porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Não há outra salvação, Senhor. Não há outro jeito. Não há outra forma. Nós queremos a Tua presença e nós desejamos a Tua presença neste momento. Receba a força do Espírito Santo. Receba, vai orando. O Senhor me mostra pessoas que há muito tempo não oram no Espírito. É como se você começasse a orar e sua garganta começasse a doer. Mas agora nesse momento, seja ousado e ora no Espírito. É o Espírito Santo que vai fazer nova todas as coisas. As suas cordas vocais, elas serão restauradas, porque você está adorando aquele que pode todas as coisas. Você está adorando e você está orando aquele que pode todas as coisas. E o Senhor também está levantando muitas pessoas. Vai orando, povo de Deus, ora no Espírito. O Senhor está levantando muitas pessoas aqui nessa noite, de pessoas que já estavam dentro do sepulcro. Você está vivo, mas a sua vida é como se ela tivesse perdido o brilho, como se você estivesse morto em vida. Ossos ressequidos, em nome de Jesus, tomam em vida. Em nome de Jesus, agora recebam o Espírito Santo. Saia do sepulcro que aí não é o seu lugar. Levanta-te e anda. O Senhor está contigo. O Senhor está me mostrando pessoas, de forma especial uma pessoa que se chama Márcio. E o Senhor, Ele está curando o seu estômago, porque você sofre de uma gastrite no seu estômago, porque você tem um ódio muito grande dentro do seu coração. E esse ódio, essa mágoa se transformou em uma gastrite. O Senhor nessa noite só te convida a perdoar. O Senhor te convida a dar o perdão, porque Ele vai te curar. O Espírito Santo de Deus, Ele entra agora dentro de você. O Espírito Santo de Deus agora, Ele toca na sua gastrite, mas Ele também toca no seu coração para que você perdoe. Visita, Senhor, muitas mentes aqui, mentes impuras, mentes poluídas pelo demônio, mentes que pensam o dia inteiro coisas negativas, o dia inteiro coisas pornográficas, coisas impuras. Em nome de Jesus, agora coloque a mão na sua cabeça e peça ao Espírito Santo para que te livre, para que o Espírito Santo te limpe, para que o Espírito Santo te purifique e te dê uma vida nova. Toda síndrome, Senhor, toda síndrome do pânico agora que seja tirada dessa pessoa, Senhor. Toda síndrome, Senhor Jesus, de pânico que tem te feito a sua vida um verdadeiro inferno. No nome de Jesus, agora seja livre. No nome de Jesus, agora receba o batismo do Espírito Santo.
Somente o Espírito Santo pode te curar. Abra o teu coração agora e permita que Ele te cure. Toda força, Senhor, toda força oculta, toda força contrária à tua palavra, Senhor, todo ocultismo, Senhor Jesus, que muitos aqui têm em suas casas, como objetos de ocultismo, como objetos de seitas de outros lugares, em nome de Jesus agora seja livre, em nome de Jesus agora seja livre, no nome de Jesus. Toda ideologia contrária à palavra de Deus, toda ideologia contrária à igreja de Cristo, que no nome de Jesus agora caia por terra. Toda ideologia que você traz no seu coração que vai contra a salvação, que vai contra a salvação do homem, que vai contra a salvação de todos, em nome de Jesus agora seja livre. Receba o Espírito Santo, receba a força que vem do alto agora. E o Senhor me mostra uma mãe que há mais de 20 anos vem pedindo pela libertação do seu filho do vício das drogas. E você vem pedindo no grupo de oração a libertação do seu filho, pedindo para que o Senhor, para que rezem por ele. Mas o Senhor está te dando agora a autoridade de mãe, de você impor as mãos sobre a cabeça dele e pedir o Espírito Santo, e ele será liberto, porque existe uma autoridade sobre a sua vida. Existe uma autoridade sobre a sua vida, pai e mãe. E vocês que precisam ser essas colunas da casa. Levanta seus braços. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo agora sobre a sua vida. Peça o Espírito Santo. Não espere que o Senhor Ele fale através de mim para que você peça o Espírito Santo. Ele te visita neste momento. O Espírito Santo é movimento. Ele nos movimenta. Ele nos tira da tibieza, Ele nos tira do fracasso, Ele nos tira do desânimo, Ele nos tira do pecado. O Espírito Santo de Deus, Ele é movimento. E Ele precisa movimentar o meu e o seu coração nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Peça, ora, fala com Deus. Fala com Deus nessa noite, fala com Deus. Fala com Ele. Fala com o Espírito Santo nessa noite. Permita que seja um tempo novo. Pentecostes hoje na minha vida, na sua vida, na sua história. E tudo aquilo que não é de Deus caia por terra. E tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra. Eu quero, Senhor, eu quero ser avivado no Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, viver um tempo novo na minha vida. Força na sua oração. Abra os seus braços. Seja livre agora. Nada te prende agora. O Espírito Santo agora te leva. O Espírito Santo agora te lança. Te lança às águas mais profundas. Chega de viver a superficialidade. Vem. Solte sua voz e cante como você nunca cantou. Só quem quer o Espírito Santo canta. Vai. Vem. Força. Vem. Vem, Espírito Santo.
Senhor também está visitando uma pessoa que está em casa, chamada Maria de Lourdes. Você sofre de uma depressão e essa semana você tentou suicídio. Você sabe que é com você, o Senhor te visita nessa noite. O Senhor te devolve a alegria de ser filha amada dEle. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele cuida de você. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Levanta seus braços para o alto e repita assim: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, hoje é o primeiro dia hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. do resto da minha vida. Eu quero sempre, Espírito Santo, Eu quero sempre, Espírito Santo, te adorar com a minha vida. te adorar com a minha vida. Que a minha vida Que a minha vida seja luz. seja luz. E para encerrar, porque senão eles não me chamam mais para pregar aqui, tem que dar no tempo. Santa Cecília diz assim: São José Maria Escrivá e Santa Cecília diz assim: se caíste, levanta-te com esperança. Se você pecar, levanta-te com esperança. E Santa Cecília dizia assim: levanta-te, soldado de Cristo. Cadê o soldado de Cristo aqui? Levanta-te, soldado de Cristo, lança fora as obras das trevas e veste a armadura de luz. Levanta-te. A sua vocação não é vocação de ficar ciscando as coisas do mundo. Eu e você não fomos chamados para ser galinhas, nós somos chamados para ser águias. O Senhor nos dá a força para alçar novos voos. O Senhor, Ele quer de nós uma vida que nós olhemos para o alto. Se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Deus é lindo, não é? Não é fácil falar? Sim ou não? Agora se vira e vão viver, porque eu estou buscando viver também. Então agora, quando sair desse rincão, você sair para sua casa, se vira, porque uma vez que você ouviu a palavra do Senhor, você se torna responsável por ela, e Deus vai cobrar depois de você, se você não viver essa palavra que Ele te fala. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezem por nós. Senta um minutinho, por favor. Daqui a pouquinho a gente já faz uma oração final e a gente já entrega a vida do Tito em agradecimento por esta noite, por esta palavra. Eu só queria comunicar o seguinte, vamos lá. Vocês sabem o que é um cerco de Jericó? O que é um cerco de Jericó? O que é um cerco de Jericó? Então, veja bem, o cerco de Jericó é um momento onde a gente intensifica as nossas orações e a gente entra num propósito de 7 semanas. Então nós vamos ter um cerco de Jericó no nosso grupo de oração, começa agora mês que vem. Nós vamos ter então 7 terças-feiras de propósito espiritual dentro desse cerco de Jericó. Vai ser bênção, gente. Sim ou não? Vai ser muita bênção. Nós temos já os padres que vão estar conosco nessas 7 semanas. Você vai trazer mesmo a intenção para o cerco de Jericó, para que as muralhas que você sente que precisa cair, possa se concretizar nesse cerco de Jericó. Então vai ter muita coisa boa agora, esse ano ainda. E nós vamos fazer um seminário de dons também no segundo semestre. O que eu queria pedir para vocês, para a gente já preparar, a partir dessa pregação, levanta e anda. Você conhece alguém que precisa levantar e andar espiritualmente? Sim ou não?
Então o propósito que eu queria fazer para vocês, o propósito é, semana que vem você precisa trazer mais uma pessoa que precisa levantar e andar. Gente, isso aqui, olha, nós temos em casa, em média, 150, 200 pessoas que assistem o grupo de oração, que rezam das suas casas, que às vezes não têm condições de estar aqui. Então, somando com esses que vêm toda terça-feira, mais essas 200 pessoas que participam das suas casas, nós precisamos entender que já foi profetizado várias vezes desse novo avivamento. Deus está fazendo um novo avivamento na face da terra, e em alguns lugares Deus tem levantado alguns grupos. Fico muito feliz de fazer parte desse grupo, porque é um instrumento, um sinal de Deus desse novo avivamento. E eu e a minha esposa, Michele, nós somos de Londrina, no Paraná. Fico feliz também que lá na nossa terra hoje, nós temos um grupo de oração maior do que o nosso, que também é um outro sinal de avivamento. E esses dias eu assistindo o grupo lá, que acontece lá no Paraná, e é muito parecido conosco, na abertura, na vazão ao Espírito Santo. Só que para que este avivamento genuíno aconteça, você que é essa centelha de fogo, que experimentou, que tem experimentado aqui terça-feira, é você que precisa testemunhar e trazer outras pessoas para fazer essa experiência também. Os maiores e melhores pregadores não são os que sobem aqui, é você que está sentado aí. Olha para quem está aí do seu lado, esse aí é bom, fala assim: que pregador excelente. Os melhores pregadores estão aí. Sabe por quê? As pessoas vêm para o grupo de oração porque quem chamou? São vocês que chamam, são vocês que dão testemunho, e são vocês que conseguem fazer com que a evangelização chegue na vida dessas pessoas. Quando você veio aqui ao grupo de oração, você conhecia os pregadores que iam estar aqui? Alguém te convidou porque fez uma experiência e trouxe para cá. Então é o momento de retribuir. Posso contar com vocês? Quem vai trazer mais um semana que vem? Diga eu. Gente, pega seu celular, dá uma olhadinha lá, fala assim: Espírito Santo, revela para mim quem que eu tenho que convidar. Lança o convite para 50. Não é possível que uma alma abençoada não vai ser tocada, e você vai trazer mais um. Amém? Fica de pé então para a gente fazer a nossa oração final. Semana que vem estará conosco o Padre Edson da Canção Nova, vai estar aqui com a gente, pregando, rezando, e você então já começa a fazer os convites para que a gente possa trazer mais pessoas para experimentar a presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos um instante. Tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, todas as orações, a pregação da palavra que foi colocada, nós vamos apresentar a vida do Tito também nessa oração final, todo o seu ministério, o seu chamado, o seu servir, que Deus possa derramar muitas graças sobre a sua vida, e que Ele continue cada vez mais não se contentando com o que Ele já viu. Somos uma geração de inconformados. O inconformado é aquele que nunca se contenta com o que Deus já fez. Você precisa sair desse grupo de oração com essa certeza, bater no peito e dizer: eu sou uma inconformada, um inconformado, eu jamais vou me contentar com o que eu já vi, porque coisas que os olhos não viram e que o coração humano imaginou, tais são as graças que Deus tem para nós. Saia desse grupo de oração toda terça-feira: eu quero mais. Repete comigo: Senhor Jesus, eu quero mais. Eu não vi tudo ainda que eu preciso ver. O Senhor tem muito a fazer na minha vida. Agora bate no seu peito e fala: eu, fala seu nome, sou um inconformado, porque eu quero mais da graça de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de você sair, você vai desejar a paz para quem está do seu lado e vai dizer assim, inconformado: eu quero você semana que vem com mais um. Vai, dá um abraço na pessoa. Até terça-feira, se Deus assim o permitir. Amém. Graças a Deus. Som na caixa. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, de coração rendido, dia a dia sem brigar, com os olhos para o alto, aqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Olhe para o céu, olhe mais longe.